Olá, na aula de hoje a gente vai falar sobre os acidentes ofídicos, né? Que são os acidentes que acontecem com cobras, picadas de cobra. É, é um envenenamento então causado pelo veneno, né, de algumas serpentes. No Brasil a gente tem algumas serpentes que são de interesse de saúde pública, né, que são cobras venenosas que podem causar maior problema. A gente tem aqui os quatro tipos principais de acidentes que mais acontecem, e aí dependendo da região do Brasil onde você vive, você vai ter mais casos de um tipo ou de outro. Por exemplo, eu aqui onde moro, o mais comum são acidentes com botrópico, acidente com jararaca, né? Mas a gente tem também acidentes com cascavel, a gente tem acidentes também com surucucu e com coral verdadeira. Cada um desses tipos de acidentes vai ter características bem específicas que você vai perceber aqui, né? Então, acidentes botrópicos, acidentes com jararaca, elas são causadas por um grupo, né, que causa o maior número de acidentes por animal peçonhento com cobra no Brasil. São ao todo 29 espécies que a gente tem aqui no Brasil, né, que já foram catalogadas, e elas são encontradas em vários tipos de ambientes, desde de beira de rio, né, até regiões litorâneas, regiões mais úmidas, áreas agrícolas, né, periurbanas, cerrado, áreas abertas. Então, é muito comum você encontrar é, jararaca, principalmente aqui na região onde a gente mora, é muito comum, né, no interior aqui do Paraná, é o tipo de animal mais frequente, né, de cobra venenosa que a gente encontra. Nesse tipo de acidente, você vai perceber que o paciente, no local da picada, ele vai sentir muita dor e vai apresentar inchaço, tá? Às vezes, ele pode apresentar edema e equimose, né, que são aquelas manchas roxas ao redor ali da lesão, e sangramento nos pontos da picada. Isso já caracteriza para nós como um acidente botrópico, tá? Porque os outros tipos de cobra, vocês vão ver que eles não fazem esse sangramento, eles não afetam dessa forma local, não causam esse inchaço, tá? Além disso, é muito comum também causar sangramento nas gengivas, né? Pode causar sangramentos em alguns pontos da pele. Eu já vi casos em hospital onde é feita a punção venosa, né, para poder medicar o paciente, e aquela punção ali começa a sangrar. Então, é muito comum mesmo, tá? E pode afetar também pele e urina do próprio paciente. Algumas complicações mais graves, então vocês já perceberam que o veneno da jararaca causa hemorragia, né? Então ela pode causar uma hemorragia interna, ela pode causar infecção e necrose no local da picada, além de insuficiência renal. Então ela pode causar lesões bem extensas e bem importantes, tá? Agora, a serpente cascavel, né? Então vai ser um acidente crotálico, já é o segundo tipo de acidente que a gente está falando. Ela é identificada pela presença de um guiso. Você vai ver daqui a pouco as fotos, vai ver então que a cascavel ela tem um guiso bem específico, um chocalho, né, na ponta da cauda, e isso já caracteriza, né? Você já geralmente a pessoa que é picada, ela chega no hospital, no pronto-socorro, ela chega contando, ó, eu escutei o chacoalho da cascavel, né? E é muito comum, né, em lugares mais secos, né, então regiões áridas, semiáridas, né, nos cerrados, alguns campos e áreas abertas, tá? Esse é o habitat natural da cascavel. A picada por cascavel, muitas vezes o local não dói, então já é diferente da jararaca. A jararaca a gente falou, muita dor no local e inchaço. Aqui, muitas vezes, o paciente nem apresenta uma lesão bem evidente, né? E só tem uma sensação de formigamento no local. Vocês vão ver que aqui a gente tem uma ação menos hemorrágica e mais neurológica, tá? Então, o paciente começa a sentir aquele local meio adormecido, meio com formigamento, onde foi picado. Pode apresentar dificuldade para manter os olhos abertos, né? Pode apresentar um aspecto meio sonolento. Não que ele esteja com sono, mas ele vai começar a ter uma paralisia muscular, né, nos músculos da face. Isso vai dar para ele aquele aspecto como ele não conseguindo levantar as sobrancelhas direito, por exemplo, tá? Ele pode apresentar visão turva, né, diplopia, aquela visão dupla também, pode apresentar muitas vezes mal-estar, náusea, cefaleia, tá? E isso pode estar acompanhado de dores musculares generalizadas, que são bem características também, tá? Além disso, casos mais graves, o paciente vai apresentar urina escura. Então, é muito importante, no caso de picada por cascavel, tá pedindo para o paciente urinar com frequência e estar observando e anotando, né, registrando em prontuário a cor da urina dele, porque essa é uma informação muito importante que vai determinar até o grau, né, de agravamento desse paciente, o prognóstico dele, né, quantas ampolas de soro serão utilizadas e tudo mais, tá? Acidentes com surucucu, então chamados de acidentes laquéticos, né, eles são causados pela maior serpente peçonhenta das Américas, né? Então, não é comum, por exemplo, aqui na minha região, eu nunca vi um paciente com esse tipo de acidente, porque é mais da floresta amazônica mesmo, e alguns lugares
da Mata Atlântica. Então, como aqui na região onde eu moro não tem nenhuma coisa nem outra, a gente não tem esse tipo de acidente com surucucu, tá? Eles podem evoluir com um quadro muito parecido com um acidente com jararaca, mas aí você vai pelo critério, né, epidemiológico e vai pensar, não, se é parecido o surucucu com jararaca, né, o acidente, a gente, como mora numa região onde não tem surucucu, mas tem muita jararaca, provavelmente seja isso, e aí vai ser feito alguns exames de sangue para poder determinar, né, se é exatamente um ou é outro. Mas, de modo geral, o surucucu, a picada dela pode causar ainda dor abdominal, vômitos, diarreia, bradicardia e hipotensão, o paciente começa a chocar, e aí pode evoluir com óbito, inclusive. Acidentes elapídicos, né? Acidentes causados por coral verdadeira, lembrando que a gente tem também a coral falsa, que não é venenosa, mas a coral verdadeira existe em praticamente todo o Brasil, né? E tem várias espécies que apresentam um padrão característico, né, de anéis que são bem coloridos. Você vai ver daqui a pouquinho nas fotos. Então, acidentes por coral verdadeira não provocam no local da picada uma alteração importante. Vocês viram que a gente falou da jararaca, né, que no local da picada inchaço e dor, sangramento e tal. Aqui as outras cobras que são comuns no Brasil não fazem isso. As manifestações do envenenamento, elas são principalmente dor, né, de intensidade variável. Algumas pessoas apresentam muita dor e outras vão apresentar menos. Visão borrada ou visão dupla, né, diplopia. Pálpebras caídas, né, e um aspecto sonolento também. Os óbitos, eles vão estar relacionados com paralisia, nesse caso aqui. Os óbitos vão estar relacionados no acidente com coral com paralisia dos músculos respiratórios. Então, o paciente pode precisar de, caso ele não tenha recebido soro, né, no início do momento, após ali o momento da picada, pode ser necessário um suporte de UTI para que ele possa continuar respirando através da ajuda de aparelhos, tá? Nos casos de óbito, geralmente é por causa de demora para a procura do médico, né, de assistência, né, no pronto-socorro e tudo mais. Então, aí na primeira imagem vocês estão vendo uma jararaca, né, que, como eu disse, é muito comum aqui na minha região. Estão vendo do lado ali também a cobra cascavel, estão vendo ali o guiso, né, o chocalho dela. E aí a gente tem aqui para baixo a surucucu, como eu falei, região amazônica ou Mata Atlântica, muito comum, uma cobra enorme. E a gente tem a coral verdadeira, que também tem esse padrão colorido que é bastante característico, tá bom? Se ficou alguma dúvida, peço que você entre em contato, né, mande uma mensagem para que a gente possa estar esclarecendo.